Olá, aluno! Seja muito bem-vindo ao canal. Espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, vamos estudar sobre as leis físicas dos gases, continuando aí com o estudo dos gases. Eu sou a professora Ellen Mendonça e esse é o meu canal. Bom, então se inscreva, também ative o sininho, comente, é importante que você comente o que achou da aula, também compartilhe com seus amigos e colegas. E não se esqueça de deixar o seu like, que pode ser agora ou no final. Você pode complementar seus estudos com o estudo dos gases referente à aula 1. E vamos ao tema da nossa aula, sobre as leis físicas de um gás, que também denominamos de transformações gasosas. Nessa aula nós vamos estudar sobre a transformação isotérmica, isobárica, isovolumétrica, também chamada de isocórica ou isométrica, sobre os estudos de gráficos e equações de cada uma dessas transformações. Vamos lá? Objetivos da nossa aula: entender por meio do modelo cinético molecular as propriedades específicas dos materiais, tais como as variações de volume de gases em situações de aquecimento ou resfriamento. O que é um gás perfeito? É um modelo idealizado para o comportamento dos gases. Um gás perfeito se encontra em recipiente fechado, suas moléculas se agitam. Essa ação é conhecida como energia cinética das moléculas. Se aumentarmos a temperatura dentro do recipiente, teremos um aumento da energia cinética das moléculas. Um gás perfeito é aquele que tem a sua temperatura e energia cinética aumentando proporcionalmente, ou seja, de forma que o número de colisões é aumentado. Os gases perfeitos obedecem às três leis bastante simples, que são a lei de Boyle, a lei de Guy e Lussac e a lei de Charles. Essas leis são formuladas segundo o comportamento de três grandezas que descrevem as propriedades dos gases, que são o volume, a pressão e a temperatura. Essas leis são experimentais, mostram como varia o volume de um gás quando a pressão e a temperatura desse gás variam. Algumas expressões comumente usadas são: estado de um gás são as condições de volume, pressão, temperatura em que esse gás se encontra. Outra expressão: variáveis de estado são as grandezas, volume, pressão e temperatura. Transformações gasosas são as variações de volume, pressão e ou temperatura. Então vamos à primeira transformação gasosa, que recebe o nome de Lei de Boyle e Mariotti, ou simplesmente transformação isotérmica. Como o próprio nome já indica, iso é igual, térmica, calor. Então imagine se você apanhar uma bomba de encher o pneu de bicicleta, puxar o êmbolo totalmente para fora, fechar a saída de ar com um dedo e empurrar o êmbolo. Notará que é possível deslocá-lo um pouco para dentro. Quanto maior for a força que você conseguir exercer, maior será esse deslocamento. Os cientistas Boyle e Mariotti fizeram, cada um a seu tempo, uma experiência semelhante, que veio a resultar na lei que eleva seus nomes. Eles provocaram a variação da pressão de uma determinada massa de gás, mas tendo cuidado de mantê-lo a temperatura constante. É o que se chama de transformação isotérmica, do grego iso, igual, termo, calor. No cilindro ilustrado abaixo, notamos que o aumento da pressão sobre o gás, o volume deste diminui, quando resultados como os que são mostrados na tabela a seguir. Então, temos nesse desenho uma transformação isotérmica, onde a gente percebe que foi exercida uma pressão, que chamamos aqui de P1, e temos aqui o volume inicial, ou do primeiro estado, antes da transformação, de V1. A massa das moléculas permanece a mesma, ou seja, uma massa constante,
e a temperatura também permanece constante. O que acontece depois de exercermos essa pressão nesse gás? A gente percebe que aumentando a pressão, o que acontece com o volume? O volume final, ou volume do estado 2, é diminuído. Então, a gente percebe isso nesse desenho, né? Que mostra o gás ideal sofrendo a transformação ou a ação de um êmbolo, diminuindo o seu volume. Isso nós chamamos de transformação isotérmica. Vamos ver o que ocorre na tabela abaixo, observando que o produto, pressão vezes volume, é constante. Então, inicialmente, nós temos a pressão em atmosfera na primeira coluna, na segunda nós temos o volume em mililitros e na terceira coluna nós temos o produto, pressão vezes volume. Então, a uma pressão de 2 atmosferas, volume de 600 mililitros, o produto dá aí um valor de 1.200, ou seja, 2 vezes 600, 1.200. Então, nós estamos calculando o produto da pressão vezes o volume. Se dobrarmos a pressão e reduzirmos o volume, o produto também é 1.200. Agora, se nós triplicarmos a pressão, então aqui pressão inicial era 2, pressão final 6, o que acontece com o volume? Ele cai para 200 e o produto continua 1.200. Se multiplicarmos aí, quadriplicarmos a pressão de 2 para 8, o que acontece com o volume inicial, que era 600, ele passa a 150 mililitros. E o produto, volume vezes a pressão, 1.200. Então, a gente percebe que o produto é constante. Por isso que, matematicamente, a pressão e o volume são grandezas inversamente proporcionais. Dessas observações, vem o enunciado da lei Boyle e Mariotti. Então, nesse quadro, a gente observou que dobrando, triplicando a pressão de um gás, o seu volume se reduz à metade a 1/3 e permanecendo constante. Então, o enunciado da lei de Boyle e Mariotti é: sob temperatura constante, o volume ocupado por determinada massa gasosa é inversamente proporcional à sua pressão. De acordo com o enunciado da lei de Boyle e Mariotti, nós podemos ter as seguintes representações. A representação matemática, onde nós temos o estado inicial, pressão e volume vezes volume inicial é igual a pressão vezes volume final. Então, com essa expressão matemática, é possível a gente calcular qualquer uma dessas variáveis, tanto que seja pressão, seja volume inicial, ou pressão ou volume final. Lembrando aí que, nesse caso, o produto é uma constante. E temos também a representação gráfica, no caso da transformação isotérmica. A representação é de uma transformação isotérmica, que será sempre uma hipérbole, como é mostrada no gráfico, onde tem os volumes inicial e final e a pressão inicial e final, independente dos valores de pressão e do volume da temperatura em que foi realizado o experimento. Essa hipérbole é chamada isoterma. A isoterma, que matematicamente corresponde a um ramo da hipérbole equilátera. De modo que, conforme pode ser visto no gráfico ao lado, para diferentes temperaturas originam diferentes isotermas. Então, está aí a representação matemática e gráfica da lei de Boyle e Mariotti, ou também chamada de transformação isotérmica. Então, passamos para a segunda transformação gasosa, que recebe aí o nome de Gay-Lussac, ou transformação isobárica. Se você encher um balão de borracha, como esses aí da figura, tipo esses balões de festas, e colocar em água gelada, verá que o volume do balão diminui com o resfriamento. E retirando esse balão da água gelada e colocando em água quente, notará que o volume desse balão volta ao inicial. Então, temos aí a ação da diminuição da temperatura sobre um balão,
podendo observar a diminuição de seu volume nesse recipiente. Vamos imaginar agora o aquecimento de uma determinada massa de gás mantida a pressão constante. Trata-se de uma transformação isobárica, do grego iso, igual, e baros, pressão. Então, uma transformação isobárica é aquela que vai ocorrer a transformação da pressão. Então, temos aí o desenho, onde mostra um gás ideal sofrendo a ação da temperatura e, com isso, o volume do cilindro é aumentado. Então, percebe-se que nós temos o estado 1, onde nós temos um volume e temos também uma temperatura. A pressão é constante e a massa também é constante. No estado final, nós temos uma temperatura 2 e um volume final 2. Percebe que o volume ele é alterado, né, em função aí da alteração isobárica. Ou seja, aumentando a pressão, aumentando a temperatura, vai aumentar a pressão. Então, no cilindro apresentado abaixo, notamos que aumentando a temperatura do gás, o seu volume também aumenta, dando resultados como os mostrados na tabela a seguir. Na tabela abaixo, podemos observar a relação do quociente volume dividido pela temperatura, que isso é constante. Então, vamos observar a tabela. Temos que a temperatura está em Kelvin, o volume em mililitros e o quociente volume dividido pela temperatura. Então, se a temperatura do estado inicial for 100 Kelvin, o volume inicial 200 ml. O quociente volume dividido pela temperatura, que seria 200 dividido por 100, dá aí 2. Se nós passarmos agora para uma temperatura de 200 graus, o que acontece com o volume? O volume dobra e o quociente permanece constante, 2. Se triplicarmos a temperatura de 100 para 300, o que aconteceu com o volume? Também triplicou e o quociente manteve constante. Se agora quadriplicarmos essa temperatura de 100 para 400 Kelvin, percebe-se que o volume também foi quadruplicado e o quociente permaneceu o mesmo. Então, observando assim essa tabela, que dobrando, triplicando a temperatura absoluta de um gás, o seu volume também dobra, triplica, permanecendo constante, porém, o quociente volume dividido pela temperatura. Então, assim, podemos dizer matematicamente que a temperatura absoluta e o volume são grandezas diretamente proporcionais. Dessas observações, vem o enunciado da lei de Gay-Lussac, que sob pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Então, desse enunciado resultam as seguintes representações. Então, a representação matemática, onde nós temos o quociente volume dividido pela temperatura inicial é igual ao volume dividido pela temperatura final. Ou temos aí que volume, o quociente, volume dividido pela temperatura é constante. Já a representação gráfica, nós temos aí a representação gráfica de uma transformação isobárica, que será sempre uma reta, independente dos valores de volume e da temperatura em que foi realizado o experimento. Essa reta é chamada de isóbara. Bom, passamos agora para a terceira transformação gasosa, que recebe o nome de lei de Charles, ou transformação isocórica, também isovolumétrica ou isométrica. Você já deve ter ouvido falar que a pressão dos pneus de um carro aumenta em dias quentes. Sim? Então, você sabe também que é muito perigoso aquecer recipientes fechados, mesmo quando vazios. Na verdade, um recipiente vazio contém ar ou resíduos do produto. Quando aquecido, a pressão do conteúdo aumenta e o recipiente pode explodir.
Então, a lei de Charles se aplica a situações desse tipo. Vamos imaginar agora o aquecimento de uma determinada massa de gás mantido a uma temperatura constante. Trata-se de uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica, do grego iso, que quer dizer igual, e coros, volume. Como podem observar na figura, no cilindro, representado a seguir, agora com uma trava, a gente percebe que ele tem uma trava aqui, notamos que o aumento da temperatura do gás, que aumentando a temperatura do gás, sua pressão também aumenta, dando resultados como os mostrados na tabela a seguir. Então, a gente percebe que, aumentando a temperatura de um gás, também será aumentado a sua pressão. Então, vamos observar o que ocorre através da tabela. Na tabela que segue, podemos observar que a razão pressão dividido pela temperatura é constante. Então, vamos lá. Temos a tabela aí da temperatura em Kelvin e da pressão em atmosfera e do quociente pressão dividido pela temperatura. Então, vamos pensar no estado inicial em que a temperatura é 100 graus. A pressão 100 Kelvin e a pressão 3 atmosfera. O quociente 0,03, ou seja, dividindo a pressão pela temperatura, nós vamos chegar num quociente aí de 0,03. Se nós dobrarmos a temperatura, o que vai acontecer com a pressão? Ela também dobra e o quociente permanece igual a 0,03. Bom, vamos imaginar agora, né? Vamos imaginar não, já temos o dado da tabela. Vamos triplicar a temperatura de 100 para 300 Kelvin. O que aconteceu com a pressão? Também foi triplicada e o quociente permaneceu o mesmo. Se quadriplicarmos a pressão de 100, se quadriplicarmos a temperatura de 100 para 400 graus, a pressão também é quadriplicada de 3 para 9 e o quociente permanece 0,03. Então, observamos que nessa tabela, através da tabela, que dobrando ou triplicando a temperatura absoluta de um gás, a sua pressão também dobra, triplica, permanecendo constante, porém, somente o quociente pressão aí dividido pela temperatura. Por isso, dizemos matematicamente que a temperatura absoluta e a pressão são grandezas diretamente proporcionais. Dessas observações vem o enunciado da lei de Charles, que é, sob volume constante, a pressão exercida por uma determinada massa gasosa é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Vamos agora, através desse enunciado, às representações. A apresentação matemática da transformação isocórica. Nós temos aí que pressão dividido pela temperatura é uma constante, onde a pressão dividido pela temperatura inicial é igual a pressão dividido pela temperatura final. Com essa fórmula, com essa expressão matemática, nós podemos calcular qualquer uma dessas grandezas. E na expressão gráfica, nós temos aí uma representação gráfica da transformação isocórica ou isovolumétrica, se você assim preferir, que será sempre uma reta, independente dos valores da pressão e da temperatura em que foi realizado o experimento. Essa reta é chamada de isovolumétrica, de modo que, conforme pode ser visto no gráfico, para diferentes volumes originam diferentes isovolumétricas. Resumindo, então, o que nós estudamos aí sobre as leis físicas dos gases, nós temos um pequeno resumo que vai facilitar o entendimento. Temos aí a transformação, o volume, pressão, temperatura, qual a lei que se aplica e a expressão matemática que nós chamamos aí de fórmula. Então, vamos primeiro à transformação isotérmica. Então, o volume varia, pressão varia, o que nós temos constante é a temperatura. Essa é chamada de lei de Boyle-Mariotti e a fórmula pressão vezes volume, que é igual a constante. Temos a segunda transformação, que é a isobárica, o volume varia,
A pressão é constante e a temperatura varia. Essa é a chamada lei de Gay-Lussac e a fórmula é volume dividido pela temperatura vai ser igual a constante. E na terceira transformação, temos a isovolumétrica ou isométrica ou ainda isocórica. O que é constante é o volume, a pressão varia, a temperatura também varia. Podemos perceber aí a fórmula, pressão dividido pela temperatura, que é a constante, e essa lei é a lei de Charles. Bom, para a equação geral dos gases, nós temos pressão inicial, volume inicial dividido pela temperatura é igual a pressão final, volume final, temperatura final, ou PV sobre T, que é a constante. Então, a equação geral dos gases é que pode variar qualquer uma dessas grandezas, seja pressão, volume ou temperatura. E por definição, chamamos de condições normais de temperatura e pressão a CNTP. Então, sempre que você, em alguma atividade, ver essa expressão CNTP, significa pressão de 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio e temperatura de 0 graus ou 273 Kelvin. Então, a gente finaliza aí a nossa aula de estudo das leis físicas de um gás, que são as 3 leis, as 3 transformações. Espero que você tenha gostado. Então, aproveite e deixe seu like. Se você tiver alguma dúvida, registre nos comentários que irei ajudá-lo. Registre também se você gostou da aula, qual a sua impressão, se você realmente está gostando da aula, está aprendendo alguma coisa, registre. E vamos agora para o grande abraço de hoje. Se você ficou na aula até esse minuto, o grande abraço é para você. Então, registre aí nos comentários que você ficou até o final. Grande abraço e até a próxima aula.